Bom dia, Murilo. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. Murilo, o PSDB na frente com Paulo Serra, 57,6% e Carlos Grana do PT com 25,5%. Na comparação com as últimas pesquisas, qual é o quadro do ABC paulista? Com o predomínio do PSDB e o PT vai ficando cada vez mais para trás, mesmo estando no segundo turno, não é, Murilo? Exatamente, a gente vê que a onda Dória, o efeito Dória ainda permanece em São Paulo e na região metropolitana de São Paulo, né? Uma larga vantagem para o Paulinho Serra em relação ao Grana, o prefeito do PT, o que mostra uma vantagem enorme, que ele tem uma folga muito grande para administrar nesse final de segundo turno. E lembrando, né, Murilo, que o Grana é candidato à reeleição, né? Quer dizer, ele já é prefeito, é candidato à reeleição e parece que está ocorrendo, não sei, uma maldição em relação aos candidatos também do PT à reeleição, né? Porque, no caso, aqui em São Paulo, teve a derrota fragorosa do Jaiminho, vulgo Fernando Haddad, e agora em Santo André, com a derrota do Carlos Grana. Parece até brincadeira falar PT e Grana, né? Mas é uma derrota cachapante. Lembrando que Santo André teve uma das primeiras vitórias do PT para a Prefeitura Municipal com Celso Daniel, né? Exatamente, professor Vila. O que a gente sente é o seguinte, também não é para menos, né? Todos os escândalos ocorridos com o PT nos últimos anos, tudo que a mídia tem dado, na verdade, eles estão pagando um preço muito alto nessas eleições. Quer dizer, eles vão diminuir muito, o que vai criar uma dificuldade, principalmente na eleição de 2018, onde eles terão menos companheiros, né? Menos gente para fazer campanha, menos estrutura, menos prefeituras, menos apoiadores, o que vai criar uma dificuldade muito grande para 2018. E a avaliação é muito negativa da gestão do prefeito Carlos Grana, né? Exatamente, ficou muito difícil para eles, fora a dificuldade de falta de recurso da maioria das prefeituras, eles têm o fato de ser o Partido dos Trabalhadores, que nesse momento pesa muito negativo. Vamos ser justos, há 8 anos atrás, eles foram muito beneficiados por isso também, né? Sim. É porque a aprovação, de acordo com a pesquisa Paraná, a 34,33% aprova a gestão do prefeito Carlos Grana, desaprova 60,8% e não sabe ou não opinou 5% tal. Até que a aprovação dele comparado até com outros, com o Jaiminho, o vulgo Fernando Haddad, aqui de São Paulo é um pouquinho até superior, mas na hora do embate com o candidato Paulo Serra, isso pouco ajuda, porque ele tem, como foi apresentado na pesquisa da Paraná, apenas em relação às intenções de voto, 25,5%, né? Exatamente, o Paulo Serra ele segue mais ou menos os passos do Dória. Se eu não me engano, no começo do ano, quando nós fizemos Santo André, sim, ele estava em terceiro. Na verdade, ele fez praticamente um efeito Dória também, né? Veio de baixo e subindo, chegou ao ponto que chegou, né? Ô Murilo, só pegando a rejeição do Carlos Grana, 60,6%, o professor Vila falava, isso é possível dizer que a eleição já estaria definida com uma rejeição tão grande quanto essa? Tão alta quanto essa? Eu te diria que está muito bem encaminhada. Definida é só no dia mesmo, né? Mas muito bem encaminhada, um favoritismo muito grande do Paulo Serra, muito grande. E se a gente dá uma passeada pela região do ABC, quer dizer, se tiver essa derrota do PT que a Paraná Pesquisas aponta e pela pesquisa feita tal, em Santo André. Em São Bernardo, o segundo turno é entre PSDB e PPS, com uma derrota fragorosa do PT, que dominava 2 gestões da prefeitura da cidade com Luiz Marinho. Agora o candidato PT ficou em terceiro, portanto fora do segundo turno. Em São Caetano, o PT nunca foi lá muito forte, também derrotado. Diadema, idem. Bem, e vai percorrendo o ABC, ABCD, nós já estamos, a situação tá complicada tal. Aquilo que foi durante um certo momento da história do PT, onde ele era forte, vinculado aos sindicatos de metalúrgicos, às greves de 78, 79, 80 em São Bernardo, a greve também que atinge Santo André, São Caetano, a impressão que dá que a tendência é que o partido, tal qual está ocorrendo na esfera nacional, ele vai diminuindo a sua presença numa área histórica em que ele nasceu, né?
Sem dúvida, professor Vila. E como a gente comentou, a dificuldade maior eles vão sentir em 2018, né? Sim. Porque vão ter menos companheiros para fazer campanha, menos prefeitos para apoiar, tudo isso faz uma diferença enorme lá na frente. E lembrar do professor Luiz, me lembrei agora do professor Luizinho. Não me esqueça do professor Luizinho, réu lá no Mensalão, a grande figura impoluta. Saber que o Luizinho foi, em certo momento, alguém importante na Câmara dos Deputados, né? Daqui a 50 anos, quando forem escrever a história do Brasil com mais distância, vão falar que brasileiros são esses, que momento triste que o Brasil viveu na primeira década do século XXI, porque o professor Luizinho era o manda-chuva, depois foi caindo, aí houve a questão no Mensalão, não se elegeu vereador, e era um homem ali de São Bernardo, de Santo André, melhor dizendo. E lembrar, não podemos esquecer o caso de Celso Daniel, que foi um dos primeiros prefeitos eleitos pelo PT, que coordenou a campanha do Lula em 2002, mas antes disso, antes de terminar a campanha, foi assassinado, né? E até hoje nós não sabemos quem é que matou e se há participação, inclusive, a gente tem de dizer, de dirigentes do PT, porque, como é sabido, o senhor Ronan recebeu 6 milhões de José Carlos Bunlai, não podemos esquecer, para calar a boca, porque supostamente ele saberia algo que eu não sei o que é, só ele pode nos dizer, em relação ao suposto envolvimento de Gilberto Carvalho e Lula nesse triste episódio. Mas isso nós estamos no terreno das suposições. Agora, alguém receber 6 milhões dizendo assim, parece novela mexicana, eu sei a verdade, o que será que esse Ronan sabia? Mas isso foi só um comentário lateral, Murilo, mas a pesquisa, eu acho que a gente, pelo jeito, o eleitorado de Santo André também está dizendo, tal qual em São Paulo, tal qual em outras grandes cidades do Brasil, não ao PT, né? Exatamente, a gente vê outra coisa pelo Brasil afora, né? Um crescimento enorme do PSDB, né? Nas capitais não está disputando tanto seus aliados quanto seus próprios candidatos. Eu acho que o PSDB vive um momento muito bom. Basta saber se aproveitarão, farão boas gestões, né? Para que isso venha a se tornar voto em 2018. Essa é a questão, desculpa, essa é agora o desafio, né? A questão da boa gestão, quer dizer, ganhar a eleição é bom, agora eu quero ver colocar em prática o programa eleitoral, esse é o grande desafio, é verdade, porque senão a vitória pode ser a derrota em 2018. Né? Exatamente, professor Vila. Murilo Hidalgo, do Instituto Paraná, muito obrigado mais uma vez, viu, pela sua gentileza com os ouvintes da Jovem Pan, bom dia.